Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa espírita que está semanalmente com você, trazendo o Espiritismo, a explicação da doutrina espírita sobre a própria vida e como aplicarmos os seus princípios ao nosso viver rumo à Era do Espírito, ao mundo de regeneração. No programa de hoje, nós teremos o Perguntando e Aprendendo, que é você mesmo que faz, enviando a sua pergunta. Na sequência, nós teremos a entrevista com Orson Peter Carrara, trazendo desta feita para nós Denis Medeiros, com o tema Aprendendo com a Morte. Na poesia espírita, nós vamos destacar duas poetisas, Andradina América e Francisca Clotilde, ambas escrevendo através do nosso querido médium Chico Xavier, com poesias publicadas no livro Antologia dos Imortais. No Para Viver Melhor, o vídeo vai tratar do tema Fique com Jesus. E no encerramento do programa, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos tratar do tema Profissionalismo Religioso. Tudo isso agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciando o Perguntando e Aprendendo, vamos lembrar que é você que faz este quadro. É você que, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, é que realiza o nosso Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa, então, enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, como fizeram o José Gomes, a Eliane Mendonça, a Regina Salles, a Lilian Pedrosa e a Maria Ângela, que são os participantes desta edição. E vamos começar então com o José Gomes, que é da cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O José Gomes pergunta: qual é a diferença entre guia espiritual, mentor espiritual e anjo da guarda? É uma pergunta muito boa, muito importante, porque existe muitas vezes confusão entre esses termos e os seus significados. Mas Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, tratou desse tema na segunda parte, quando ele trata dos anjos da guarda e dos espíritos protetores e familiares. Lá nós ficamos sabendo que existe sim uma diferença, e a diferença está no grau de evolução espiritual de cada um. Vamos começar então com o chamado guia espiritual, ou também conhecido como instrutor espiritual. Normalmente é um espírito
de uma certa elevação espiritual, mas não chega a ser um espírito superior e que tem por missão nos auxiliar aqui na caminhada terrena, através da transmissão de bons pensamentos para nós, de nos proteger de ataques nocivos de desencarnados ou de encarnados, pelos quais, na verdade, nós não temos que passar, mas sem nunca cercear o nosso livre-arbítrio, porque os bons espíritos sempre respeitam a nossa liberdade de pensar e de agir. Esse é o chamado guia espiritual, mas que pode ser também um espírito mais elevado, se ele for o guia, por exemplo, do grupo mediúnico do centro espírita, ou se ele for o orientador espiritual do próprio centro espírita. Aí já estamos falando de espíritos mais superiores, mais adiantados moral e espiritualmente. Às vezes é utilizado o termo mentor espiritual no lugar de guia espiritual. Neste caso, nós estamos falando do mesmo tipo de espírito com a mesma missão. Então, tanto faz você dizer que você tem um guia espiritual ou um mentor espiritual, ou mesmo um orientador ou instrutor espiritual. Nós estamos falando do mesmo tipo de espírito com a mesma missão. Já o anjo da guarda é um espírito superior, sempre. O anjo da guarda é sempre um espírito superior que recebe de Deus a missão de velar pelos seus irmãos. Todos nós, individualmente, temos um anjo da guarda. O anjo da guarda, por ser um espírito superior, pode velar por mais de uma pessoa, às vezes dezenas, até mesmo centenas de pessoas, porque ele é um espírito superior e não trabalha sozinho, porque ele vai trabalhar justamente com o chamado guia ou mentor espiritual que está subordinado às suas ordens. E subordinados aos guias e mentores espirituais, nós temos os chamados espíritos familiares, que não são espíritos tão desenvolvidos moralmente e espiritualmente, mas que também ganham essa missão de nos auxiliar aqui na existência terrena. Então, há toda uma diferença que está justamente no grau de evolução do espírito nessa missão de nos auxiliar aqui na vida terrena. Muito bem, vamos agora passar a palavra para a Eliane Mendonça, que é da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Pergunta ela: no dia da tarefa de desobsessão, pode-se também ter tarefa de evangelização e palestra pública no centro espírita? Eliane, pode sim, mas obviamente que isso vai depender primeiro das dependências físicas do centro espírita, porque são atividades que requerem locais próprios para serem realizadas, sendo que não podem interferir com barulho, por exemplo, uma na outra. E segundo, vai depender também de termos os trabalhadores adequados para realizar essas tarefas. Então, elas são possíveis sim de acontecer simultaneamente. Você tem então no auditório a realização de uma palestra pública com passe e ao mesmo tempo você tem, ocupando outras dependências, funcionando a evangelização das crianças, e pode ter numa sala, em outro local dentro das dependências do centro espírita, uma sala mais isolada, onde pode sim ocorrer também a reunião mediúnica. Não há nenhum impedimento em relação a isso, a não ser o próprio tamanho, as dependências físicas do centro espírita e também ter os trabalhadores necessários para essa simultaneidade de tarefas. E sempre lembrando, uma
não pode interferir na outra. Então, se, por exemplo, o som da palestra pública no auditório, ele vaza para outras dependências do centro espírita, obviamente que isso vai impedir a realização, por exemplo, da reunião mediúnica, que requer um ambiente isolado e previamente preparado. E assim por diante. Tem lá a evangelização, mas a evangelização das crianças não pode atrapalhar a palestra que está sendo feita lá no auditório. Ou seja, as atividades realizadas pelos evangelizadores e as crianças não podem atingir o salão doutrinário, atrapalhando, né, não apenas o palestrante, mas as pessoas que estão lá assistindo à palestra. Mas é possível sim, porque isso se trata de organização nossa, humana, a qual os espíritos vão se adaptar e tomar as devidas providências para preparar os diversos ambientes do centro espírita para essas atividades simultâneas. Mas, obviamente, que tudo tem que ser bem planejado para bem funcionar e atingir as suas finalidades com qualidade. Bem, continuando o nosso Perguntando e Aprendendo, nós temos agora a participação da Regina Salles, que é da cidade de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Ela pergunta: um médium pode somente incorporar espíritos superiores? E os espíritos obsessores também não precisam de ajuda? Com certeza, Regina, mas é claro que os espíritos obsessores, os espíritos inferiores, os espíritos que estão no pós-morte, em sofrimento, sem estarem conscientes do que lhes aconteceu, todos esses precisam ser atendidos nas nossas reuniões mediúnicas. Portanto, os médiuns têm que estar preparados para receber a comunicação de qualquer espírito, inferior, mediano, superior, em sofrimento ou não, sendo um obsessor ou não, sendo o instrutor, o guia espiritual ali do grupo, não importa. Nós não temos aqui na Terra médiuns destinados a receber apenas espíritos superiores. Isso não existe. Se é o que está acontecendo no centro espírita, de um médium sistematicamente se recusar a receber os espíritos de uma forma geral e sempre se reservar nas reuniões mediúnicas a só receber a palavra do guia ou mentor espiritual, esse médium está equivocado. E esse médium precisa ser chamado para uma conversa. Porque ele, na verdade, é ponte entre as duas dimensões da vida. E são os espíritos, ou seja, é a equipe espiritual que comanda a reunião mediúnica que escolhe quem vai se comunicar e através de qual médium. É, na verdade, muita vaidade, prepotência e orgulho desse médium de se achar exclusivamente preparado para receber só comunicações de espíritos superiores. Ele está indo, na verdade, contra tudo que a própria doutrina espírita ensina. E está precisando reler e reestudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, médium está ali no centro espírita, na reunião mediúnica, à disposição da equipe espiritual. E não é nenhum demérito receber um espírito inferior, um espírito em sofrimento ou um espírito obsessor. Pelo contrário, ele está atuando no campo da caridade, permitindo então que esses espíritos sejam atendidos, esclarecidos e se encaminhem para o bem no encontro com Jesus Cristo. Muito bem, vamos agora responder a Lilian Pedrosa, que é lá de Goiânia, capital do estado de Goiás. Lilian pergunta: o ódio
é uma doença. Pode ser considerado um sentimento doentio. Como combatê-lo? Do ponto de vista moral, sim, o ódio é uma doença. Ele é um sentimento doentio. E a pessoa que odeia alguém não está fazendo o mal apenas para esse alguém. Antes de mais nada, está fazendo o mal para si mesma. Porque os pensamentos odientos, eles são descargas energéticas que, se atingem a pessoa para a qual esses pensamentos são dirigidos, mas atingem também a mente, o organismo físico e o organismo perispiritual do emissor, ou seja, da pessoa que está cultivando o ódio, que tem por base a mágoa, tem por base a raiva e o não querer compreender o outro e perdoá-lo. Mas todos nós somos necessitados do perdão de Deus, do perdão de Jesus, do perdão do nosso anjo da guarda, do perdão dos outros, porque somos espíritos imperfeitos, vivendo aqui no mundo terreno, e quem de nós não comete algum erro e não tem que fazer um pedido de desculpas? Então, sim, o ódio desequilibra. O ódio levado para o mundo espiritual nos arroja em situações terríveis, das quais a literatura espírita é farta em mostrar para nós. Então, aprendamos a perdoar. E esse é o antídoto do ódio. Para perdoar, é preciso compreender, fazer esse exercício do amor maior, do amor ao próximo. É assim, portanto, que vamos conseguir nos controlar e não ficar carregando a raiva, a mágoa, a ofensa, que muitas vezes nada mais é do que o nosso orgulho ferido. E não importa o que o outro de fato tenha feito conosco, nós precisamos caminhar aqui na Terra com Jesus, no ensino do amai-vos uns aos outros. Somente assim vamos conseguir nos moralizar, nos espiritualizar e realmente alcançarmos um patamar muito mais elevado perante a lei divina. O ódio é tudo de mal que pode existir para o ser humano. Portanto, não odeie, pelo contrário, perdoe, porque o ódio pesa sobre a alma, mas o perdão é que faz a alma voar ao encontro do amor. Portanto, é isso que precisamos fazer, nos esforçarmos em compreender o próximo e perdoá-lo. E para encerrar o nosso Perguntando e Aprendendo, agora temos a participação da Maria Ângela, que é lá de Blumenau, Santa Catarina. A pergunta dela é a seguinte: os espíritos que habitam em outros planetas, com o mesmo nível evolutivo da Terra, têm corpos como os nossos? Bem, vamos procurar entender isso com toda a lógica e dentro também de uma visão científica. Hoje, a nossa ciência, a partir das pesquisas astronômicas, já chegou à conclusão que, através do universo, existem os chamados exoplanetas, ou seja, planetas assemelhados ao planeta Terra. Não apenas em tamanho, mas em constituição geológica e, provavelmente, atmosférica. Portanto, são considerados planetas possíveis de ter vida. Vida como a compreendemos aqui na Terra. Mas a nossa ciência não conseguiu descobrir ainda se esses exoplanetas assemelhados aqui ao nosso mundo terreno
eles não sabem se esses planetas possuem exatamente as mesmas condições geológicas e atmosféricas aqui do planeta Terra. São planetas assemelhados, portanto, com uma grande probabilidade de poderem manter a vida de organismos vivos como os conhecemos aqui na Terra. Mas é provável que muitos desses exoplanetas não tenham a atmosfera como temos aqui na Terra, o que não vai impedir a existência de vida, uma vida adaptada para essas condições desse planeta. Então, o raciocínio lógico nos diz que a forma humana, ela pode sim ser universal, como nos dizem os espíritos. Mas o corpo material para o espírito que reencarna nesse planeta assemelhado à Terra pode ser diferente do nosso corpo. Assim como nós temos, por exemplo, animais aqui na Terra que têm o seu organismo adaptado para viver na água. Nós, seres humanos, não temos esse organismo adaptado para viver na água. Para mergulhar, para nadar, nós precisamos de equipamentos especiais. Nós não temos organismo físico adaptado a condições além da nossa atmosfera. Tanto que os astronautas precisam utilizar roupas e equipamentos especiais. Senão, nós simplesmente morreríamos fora dessa condição da atmosfera terrena. Então, é mais lógico imaginarmos que nesses outros planetas a forma humana deve preponderar, mas o organismo físico deverá ser diferenciado do organismo humano. Embora não tenhamos aqui que descartar a hipótese de que em muitos desses planetas, talvez a organização material física dos encarnados se assemelhem realmente a esta nossa organização biológica. Mas estamos longe ainda de saber isso e precisamos receber mais informações espirituais via mediunidade, assim como aguardar que a nossa ciência também progrida e que as nossas sondas espaciais consigam um dia chegar nesses exoplanetas. Mas tudo isso vai acontecer porque é da lei da evolução que tenhamos também esse tipo de conhecimento no seu devido tempo. Bem, assim nós chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa participar enviando então a sua pergunta. Não deixe para depois. Não fique com uma dúvida. Envie para nós, nós vamos pesquisar e vamos trazer aqui a elucidação através dos princípios que formam o Espiritismo. Bem, dando continuidade ao nosso programa Ante os Novos Tempos, agora está na hora da nossa entrevista. Orson Peter Carrara, lá de Matão, no estado de São Paulo, vai nos trazer Denis Medeiros, que é atuante no movimento espírita de Campina Grande, no estado da Paraíba. Denis Medeiros é também escritor, lançou um trabalho a respeito da morte na visão espírita e Orson Carrara, então, o entrevista sobre o tema Aprendendo com a Morte. Vamos, então, rodar o vídeo e nos deliciar com essa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Muito bem, Denis. E nós quisemos também, convidamos o Denis, porque o Denis é autor de um livro que se chama Aprendendo com a Morte. Ô, Denis, como é que foi surgir o interesse por este tema? Da onde surgiu o livro? Certo. Em 2020, ali no início da pandemia,
mais ou menos março. Eu acredito que a última palestra que eu fiz foi dia 17 de março. E aí eu vinha com uma sequência grande de palestras, assim, eu vinha com um ritmo muito alto, muito intenso, e eu disse, pronto, agora eu vou parar, aproveitar aí essa quarentena que a gente achou que ia ser 40 dias, né? E aí eu disse, pronto, eu vou tirar esse tempo, não vou fazer nenhuma palestra online, vou tirar esse tempo para descansar e para estudar, para renovar também as nossas falas, estudar e tudo mais. E aí eu fui fazendo isso, ficando tranquilo em casa, e tem um grande amigo meu também, que é expositor conhecido, Rafael Lavarini, sim, e a gente estava conversando, né, sempre conversando, e ele sabia da minha vontade de escrever um livro, né, ele tinha escrito recentemente um também, e ele disse, você deveria aproveitar esse momento para escrever o seu livro. Eu disse, mas eu não sei ainda exatamente o que eu quero escrever, por onde eu vou. Ele disse, veja quais são os assuntos, veja quais são os temas das suas palestras, geralmente. E o que é que você... E qual é a que você toca mais, que sempre fala naquele ponto e tudo. E aí eu pensei em 2 temas automaticamente, que foi a morte, em virtude do Consolando Corações, que eu já fazia parte, das experiências, né, de tudo, e por achar um tema que realmente é um convite muito forte para a vida, falar sobre morte. E aí, ou seria esse, ou seria uma das conversas que eu tenho, das palestras, que é sobre caridade para com os criminosos, né? Pela minha área também de formação, e por achar que isso, de certa forma, mexe muito com as pessoas, né? Porque é muito chocante quando a gente, na palestra, inclusive, diz assim, pessoas que se dizem cristãs e que se dizem espíritas, e que a gente ainda escuta dizer bandido bom é bandido morto. Né? Então, sempre foram esses 2 temas, sempre mexeram muito comigo. E aí, pela própria experiência, assim, ele fala muito sobre, Rafael Lavarini fala muito sobre a questão dos criminosos, até pela APAC e tudo mais. E aí, pela questão do Consolando Corações, eu disse, eu vou dar uma focada sobre a morte. Vou começar a escrever, vou começar a rabiscar, e aí a gente vê se dá certo. E comecei, fui escrevendo e saiu durante essa primeira parte da pandemia. Bom, antes da gente ampliar o comentário sobre o livro Aprendendo com a Morte, eu vejo que você já tem um outro livro no gatilho aí para falar da caridade também, que é uma outra obra. Não sei, né? Ainda não comecei a rabiscar, mas vai que, né? Bom, e esse livro Aprendendo com a Morte, eu estou vendo que você está usando uma camiseta aí promovendo o livro, você pode até mostrar para a gente, sobre uma vida com mais sentido, Aprendendo com a Morte, sobre uma vida com mais sentido. Muito bem, belíssima frase. E este livro, eles são dissertações sobre a morte ou trazem casos de morte também? Não, na verdade, eu acredito que caso mesmo só tem... assim, tem depoimentos, tem conversas que eu tive com pessoas, né, sobre a morte, mas não especificamente sobre casos. Mas eu acredito que caso mesmo tem 2. Né? Tem 2 casos, um que é quando eu falo da questão da importância de livrar-se da culpa, né, no processo do luto, e tem um outro caso que uma pessoa narra a morte do seu familiar, mas mostra como ela encarou aquele fim de trajetória ali, de encarnação, de uma maneira leve. Então, basicamente, são esses 2 casos. No primeiro caso que você citou aí, libertar-se da culpa, é muito comum que algumas pessoas cujos entes amados partem antes e a pessoa fica sozinha, é muito comum que a pessoa fique se perguntando por que eu não falei, por que eu não fui lá, por que eu não liguei, por que eu não percebi, como que eu fui tão ausente, omisso. Existem muitas questões. O que você diria para essas pessoas que se atormentam, se perturbam com a morte de entes queridos, sejam eles filhos, cônjuges, amigos, parentes de qualquer grau, e a pessoa sente ali uma ponta de culpa, tendo em vista circunstâncias muito variadas, que nem nos cabe relacionar aqui, porque são muitos os casos, cada caso é um caso, mas, em essência, quando a pessoa alimenta a culpa, qual foi a sua visão sobre esse aspecto?
Na verdade, eu percebi isso desde o primeiro dia que eu comecei a lidar com pessoas enlutadas, no sentido de conversa dentro do projeto. Eu lembro do primeiro encontro que veio uma senhora e ela falava e ela dizia que estava muito angustiada porque ela se sentia culpada pela morte do filho. E veja, o caso totalmente atípico, porque o filho estava passando mal em casa e ela disse, eu vou ligar para o SAMU, vou ligar para a emergência para vir buscar. E ele disse, não, não ligue, eu não quero ir para o hospital, não quero, não quero. E ela disse que insistiu e chamou o hospital para levá-lo, chamou a emergência para levá-lo ao hospital. E aí ele morreu no hospital. E ela ficou com um sentimento de culpa muito grande, porque ela disse, eu não deveria ter ligado para o SAMU. Então, veja, na verdade, eu fui vendo outra palestra. Eu fiz uma palestra no final, agora nesse tempo de pandemia, uma senhora veio falar comigo e ela disse que alimentava um pouquinho dessa culpa, que isso estava deixando ela atormentada porque ela é médica e não conseguiu salvar o seu marido, né? E aí eu comecei a ver que, na verdade, os casos que a gente vai encontrando é muito ainda relacionado a um dos recados, dos diversos que a pandemia veio trazer, um dos recados que a gente não tem controle sobre tudo, né? A gente não tem controle sobre isso. Então, a nossa mania de ter controle em tudo, de ter uma agenda e querer colocar tudo como vai acontecer a semana, e quando sai daquele eixo, aquilo me incomoda, isso de uma proporção maior acontece também no processo de luto. Então, eu era médico e não consegui salvar, não era para eu ter ligado para o meu filho. Uma pessoa que está, e aí o caso que está lá no livro, é de uma mãe que estava dirigindo o carro, aconteceu um acidente e a filha desencarnou. Então, imagina o sentimento aí de culpa. Mas é básico você perguntar, era isso que você queria? Claro que não era, né? Mas claro que não é um processo assim, do dia para a noite. Então, por isso que o título do capítulo, inclusive, é a difícil tarefa de livrar-se da culpa. Porque assim como o luto tem um processo, então essa parte do luto, que é a culpa de algumas pessoas, também é um processo para que a pessoa possa entender que não tem o controle ali da situação, né? E que precisa aceitar os desígnios divinos também, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito, e aí, a depender do caso, vai ser um atendimento fraterno, vai ser um projeto Consolando Corações, vai ser uma terapia, vai ser um psiquiatra, né? Então, é preciso trabalhar isso para que a gente possa ir se desprendendo mais disso de querer controlar tudo e de querer achar que a gente pode tudo, porque a gente não pode. Muito bem, acabamos então de aprender com o nosso Denis Medeiros, nessa entrevista com Orson Carrara, mais algumas coisas sobre a morte na visão espírita, a morte que é a fatalidade que vai nos visitar no momento certo. Bem, mas agora nós vamos nos preparar, porque está na hora de trazermos para o nosso programa os poetas do além, através da mediunidade de Chico Xavier. Poesia Espírita. Nós estamos aqui no programa, estamos trazendo o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e lançada pela Federação Espírita Brasileira. Imortais da Poesia, porque é uma obra em que os poetas já desencarnados comparecem para ditar os seus poemas através do nosso Chico Xavier. E hoje nós temos duas poetisas abrilhantando o nosso programa. A primeira delas é Andradina América de Andrada e Oliveira, mas que é mais conhecida simplesmente por Andradina Andrada.
A nossa querida irmã nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 12 de junho de 1878 e veio a desencarnar na cidade de São Paulo em 19 de junho de 1935. Andradina Andrada foi poetisa, contista, romancista e iniciou sua vida literária já na infância, escrevendo em periódicos sul-riograndenses. Ela foi também teatróloga e foi conferencista. Foi professora, formou-se professora pela Escola Normal de Porto Alegre e também trabalhou ali no estado do Rio Grande do Sul no magistério público. Fundou o jornal literário feminino O Escrínio e, na sua época, de fato, ela foi bastante conhecida. Ela retorna, então, através do nosso querido Chico Xavier e nos dá a poesia A Brandura. Acerena-te e vara a desventura no caminho de dor, áspero e azedo. Serenidade, o lúcido segredo em que a vida se eleva e transfigura. Tudo cresce na força da brandura. A água desgasta os punhos do rochedo. Olha a chuva cantando no arvoredo, a transfundir-se em pão bondosa e pura. De coração batido e lodo a face, ainda que o fel da injúria te trespasse, semeia o bem que as mágoas alivia. Mesmo trazendo o peito por cratera, suporta, ampara e crê, ajuda e espera, que amanhã será sempre novo dia. Eis então o poema A Brandura, assinado por Andradina de Andrada, e que foi então captado pelo nosso Chico Xavier e que se encontra publicado no livro Antologia dos Imortais. Bem, agora nós vamos destacar uma outra poetisa, a nossa Francisca Clotilde Barbosa Lima, que é conhecida simplesmente como Francisca Clotilde. Ela foi poetisa, contista, romancista e professora, exercendo o magistério praticamente até o final da sua existência terrena. E ela, Francisca Clotilde, é pioneira em fundar uma escola normal no estado do Ceará. Olha que coisa maravilhosa. A nossa Francisca Clotilde era cearense, nasceu em São João de Inhamuns, que hoje é a cidade de Tauá, em 19 de outubro de 1862 e veio a desencarnar também lá no Ceará, na cidade de Aracati, em 8 de dezembro de 1935. Pois bem, Francisca Clotilde nos brinda com o poema A Primeira Pedra. A multidão tumultua em cada canto da praça. Algemado em plena rua, é um homem triste que passa. Há gritos no sol a pino, são vozes a descompor. Donde vieste, assassino, celerado, matador? Fera solta, condenado, gatuno, monstro, quem és? E o infeliz disse, cansado, mal se aguentando nos pés: por Deus, poupai-me a lembrança, basta a aflição que me corta. Eu fui aquela criança a quem cerrastes a porta. Fui o pequeno mendigo que todos vistes passar. Vede a miséria em que sigo, sem a esperança de um lar. Faminto, descalço e roto, a minha vida era assim. Cresci na lama do esgoto, nunca tive alguém por mim. Bebendo o pranto que rola,
suspirou em conclusão. Debalde pedia escola, debalde pedia pão. Toda a praça silencia. Somente vibram no ar os soluços da agonia de pobre mãe a chorar. Tivemos então aqui a poesia A Primeira Pedra, da poetisa Francisca Clotilde, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sendo que essas duas poesias que trouxemos estão publicadas no livro Antologia dos Imortais, que é uma edição da Federação Espírita Brasileira. E com as reflexões que esses poemas nos provocaram, nós vamos então agora para o vídeo Para Viver Melhor. E vamos meditar, vamos refletir sobre o tema Fique com Jesus. Vamos então ficar rodando o vídeo. Sempre que o fim de ano se aproxima das comemorações natalinas, você logo pensa em comprar presentes, fazer festa em família e lotar os centros comerciais e shoppings decorados com a figura do Papai Noel? Natal é a comemoração alusiva ao nascimento de Jesus Cristo, o guia e modelo da humanidade. E isso nada tem a ver com comércio e presentes. No Natal com Jesus, podemos presentear familiares e amigos com pequenas lembranças, mas sempre acompanhados de um sincero abraço e o desejo de felicidades, que são bem mais importantes. No Natal, sinta e viva Jesus, colocando em prática seus ensinos, tornando-o luz na sua e na vida das pessoas que você ama, e acendendo a esperança no coração dos deserdados do mundo. Fiquemos com Jesus, fazendo o bem e amando sem distinção. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no nosso Entendendo com o Espiritismo, vamos tratar do tema profissionalismo religioso. É com tristeza que estamos assistindo, na atualidade, um fato histórico se repetir, quando, em verdade, já deveríamos ter aprendido com a própria história humana para não repetir o erro que foi cometido no passado, mas que está se repetindo nos dias atuais. De que erro histórico nós estamos aqui falando? Vamos então olhar um pouquinho a história da religião no nosso mundo, principalmente no mundo ocidental. A história religiosa do mundo ocidental é marcada pelo advento do cristianismo, quando Jesus, nosso mestre, aqui esteve conosco há mais de 2000 anos e veio nos trazer a lei de amor, o aprendizado do amai-vos uns aos outros e do perdão das ofensas. Durante 300 anos, apesar das perseguições realizadas pelo Império Romano e também pelos judeus ortodoxos, os cristãos resistiram bravamente, com fé, simplicidade, ardor e trabalho na caridade, espalhando o Evangelho por todas as nações do mundo. Quando, em 325, foi criada a Igreja Católica. E aquela religião pautada no Evangelho,
nos ensinos morais de Jesus, passou a ser então uma religião institucionalizada. Essa religião, pouco a pouco, começou também a lutar pela manutenção do poder temporal no mundo. Nós fomos adentrando paulatinamente para o fim do Império Romano e a entrada na Idade Média, e começamos a ver então a Igreja Católica, argumentando ser a única representante do Cristo na face da Terra, começar a ingerir a vida política, cultural, familiar das nações. E começou a ter um grande poder. E nesse poder material, acima de tudo, chegou a submeter príncipes, reis e duques ao que ela queria. No auge da Idade Média, com a Inquisição, que perseguia todos aqueles que pensassem diferente da Igreja Católica, nós tivemos nos tribunais da Inquisição diversos episódios em que os juízes exigiram que o acusado abjurasse dos seus pensamentos, das suas palavras. E nós tivemos então pessoas que abjuraram em nome de Jesus. E mesmo assim foram condenados. Porque se abjuraram em nome de Jesus, não abjuraram em nome da Igreja Católica. Ou seja, chegou-se ao ápice em que a Igreja Católica se colocou como mais importante do que o próprio Jesus. Então não bastava abjurar em nome de Deus ou em nome de Jesus, era preciso abjurar em nome da Igreja. Com isso, com o passar do tempo, a Igreja se perdeu da sua finalidade religiosa de espiritualizar as almas humanas. E com o tempo começou a cair. Foi isso que aconteceu, porque a ciência, a cultura, tudo se levantou. A Igreja não acompanhou e perdeu o terreno. Hoje, ela tenta se reerguer, mas já olhando principalmente para o seu lado religioso, que ela nunca deveria ter esquecido. Na verdade, a Igreja Católica é culpada pelo crescimento do materialismo e do ateísmo no mundo ocidental. Mas surgiu, nos anos 1570, a Igreja Protestante, com Lutero e outros, justamente protestando contra dogmas, princípios, práticas e pensamentos da Igreja Católica. Então nós tivemos uma outra vertente religiosa. E o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, onde o movimento das igrejas protestantes é conhecido como movimento evangélico. Nós estamos assistindo os nossos queridos irmãos e irmãs evangélicos se imiscuindo na política mundana. Bancada de deputados e deputadas evangélicos no Congresso Nacional, disputa por cargos no governo federal. E claro, aí nós temos ministros, pastores, que se dizem evangélicos, criando igrejas para cá e para lá, e que na verdade estão apenas e tão somente usufruindo do status de serem pastores evangélicos para práticas que são condenadas pelo Evangelho. A religião não tem que se misturar com a política partidária, com a política mundana. E, na verdade, todos aqueles que estão à frente de atividades em nome de uma doutrina religiosa cristã
qual seja o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo e assim por diante, não devem fazer da religião sua profissão. Não devem viver da religião e muito menos misturar a religião com o poder político material, temporal. A religião não é para isso. Por isso, nós espíritas atuamos nas instituições espíritas sempre de forma voluntária, com todo amor, na prática da caridade. E não admitimos a realização ou a existência nem de uma bancada espírita no Congresso Nacional, nem da existência de um partido espírita, como de vez em quando alguém pelas redes sociais levanta essa bandeira, mas que é uma bandeira totalmente equivocada. O Espiritismo surgiu na face da Terra para trabalhar a transformação moral da humanidade através da transformação moral dos indivíduos, das pessoas. Esse trabalho, tendo por base os ensinos morais de Jesus, a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução, não pode se misturar com interesses partidários, políticos, interesses da administração pública em todos os níveis, mas deve influenciar positivamente, moralmente, as pessoas que estão à frente dos partidos políticos e da administração pública, para que sejam pessoas mais solidárias, mais fraternas e que pensem cada vez mais no bem coletivo. Óbvio que o espírita, sendo um cidadão do mundo, é claro que ele tem todo o direito de adentrar a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, e também de se candidatar a um cargo legislativo, quer seja de vereador, deputado estadual, deputado federal, um senador federal, enfim, como reza a nossa legislação. É um direito de qualquer espírita. Mas quando estiver, seja na administração pública ou no legislativo público, ele não está ali para defender o espiritismo ou o centro espírita. Ele está ali para defender o bem, para defender o amor ao próximo, para defender a honestidade, a solidariedade, o respeito ao próximo, independente de bandeiras religiosas. É por isso, então, que o Espiritismo condena todo e qualquer profissionalismo religioso e nos mostra que a religião, se ela deve influenciar a política para que esta, de fato, represente os anseios da população, ela não deve assumir o lugar da política, nem da administração pública. Então nós aqui fazemos um apelo a todos os religiosos, de todas as crenças. Não misturem as coisas. Saibamos separar o joio do trigo. Nós não estamos aqui como espíritas, como católicos, como evangélicos, para levarmos a nossa doutrina para esse ambiente público, mas para levarmos a nossa conduta moral ilibada, incorruptível, honesta, para servir então de bom exemplo. É, portanto, com muita tristeza que vemos os nossos irmãos evangélicos repetirem o erro histórico dos nossos irmãos católicos, que tanto lutaram pelo poder temporal, pela riqueza, pela ostentação,
caindo depois drasticamente. E é o que nós não queremos que aconteça com os nossos irmãos evangélicos, que precisam ficar com Jesus, acima de tudo, como nós espíritas estamos procurando fazer. Bem, chegamos ao final de mais um programa Ante os Novos Tempos, onde conhecemos a vida pela ótica espírita, onde vimos como o Espiritismo nos explica essa vida e aquilo que precisamos fazer aqui na Terra, enquanto espíritos reencarnados que todos nós somos, construindo, através da caridade e do amor, a era do Espírito e o mundo de regeneração. Foi muito bom estar com você no desejo de que Jesus o abençoe, que Jesus o envolva e que possamos estar juntos em vibrações fraternas na próxima semana, quarta-feira, 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube, para mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.